Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós aqui no grupo, nesta manhã, com você que me vê, vai me ver, sempre compreendendo que somos absolutamente dependentes desta graça e desta paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem essa graça, sem essa paz, nós não existiríamos e, portanto, o que somos e o que seremos, devemos a essa bendita graça de Deus e essa paz do Senhor que nos veste, que nos alimenta permanentemente. Nós estamos aqui reunidos e queremos refletir sobre algumas questões na palavra do Senhor, e o nosso propósito primeiro é o crescimento, nosso crescimento espiritual. Nós vivemos em Cristo, com Cristo e para Cristo. E é um processo no qual nós estamos agora, caminhando para aquele ponto Teilhard de Chardin chamava de ponto ômega, quando nós estaremos plenos da nossa consciência e do nosso ser, quando tudo em nós responderá a Deus livremente, espontaneamente, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma pendência. Então aqui agora nós estamos em crescimento, nós estamos progredindo no crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa vida. E esse progresso, ele é nosso, ele não é da parte de Deus, não é da parte do Senhor Jesus ou do Espírito Santo, dessa trindade bendita. Esse crescimento, ele é só nosso. Aquilo que é da parte de Deus é pleno, é completo, sempre. Então, Deus trabalha conosco no nosso crescimento, naquilo que diz respeito a nós agora. E para que isto aconteça, como já dissemos, dependemos desta graça e desta paz. Nós vamos tomar um texto que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o capítulo 8 do seu livro. Nós vamos ler o verso 36, tirar aqui dentro desse contexto o verso 36, depois nós falaremos algumas coisas dentro dessa compreensão trazida até nós pelo Senhor. Então, João capítulo 8, verso 36, nós lemos a palavra do Senhor que nos diz assim: Se, portanto, o Filho vos libertar, se, portanto, o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se, portanto, o Filho, eu, Jesus, o Filho único gerado, libertar vocês, então vocês serão verdadeiramente livres. Bom, o Senhor Jesus está falando isso a um grupo de judeus que, depois de ouvir o Senhor discursar por um momento ali no templo, o Senhor começa falando de si, dando esse testemunho de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso provocou uma reação naqueles fariseus, escribas, que estavam presentes no templo, e eles questionaram o Senhor, dizendo que o testemunho dado pelo Senhor Jesus não era válido, porque ele estava testemunhando dele mesmo, e, portanto, não tinha nenhuma importância aquilo que ele estava dizendo. E o Senhor começa a falar com eles a respeito da sua realidade enquanto Deus, a sua origem, a sua natureza, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele veio fazer, como vai fazer. E diz ainda que o seu testemunho não é o testemunho apenas dele, mas o Pai testemunha com ele, a respeito dele.
E eles quiseram, então, que o Senhor lhes mostrasse o Pai. E o Senhor disse: se vocês me conhecessem, conheceriam também o Pai. Mas como vocês não me conhecem, também não conhecem o Pai. Mas quando eu for levantado, quando eu for morto, e aqui o Senhor fala da sua vida sendo entregue como preço da redenção, da salvação, diz: todos saberão quem eu sou. E ele continua falando sobre isso, e um grupo daqueles judeus que estavam ali acreditou nele. Quer dizer, pelo menos consentiu que ele falava a verdade. Aí o Senhor se volta para esse grupo e diz: se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí provocou mais outra reação neles. Eles disseram: mas como assim? Como ser liberto? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Liberto de quê? Aí o Senhor retoma a palavra e lhes diz: em verdade vos digo que todo aquele que peca é escravo do pecado. Vocês estão entendendo liberdade no sentido físico, no sentido filosófico ou qualquer outro sentido, mas eu estou falando da prisão ou da escravidão espiritual. Então vocês são filhos do pecado de Adão. Vocês nasceram de Adão, e Adão caiu, e Adão se tornou escravo. E vocês nascem como filhos de escravo, e portanto são escravos. Então todo aquele que peca é escravo do pecado. E o Senhor então vai dizer a eles: o escravo, ele não permanece na casa, porque ele não é da casa. Então ele não pode fazer nada em relação aos demais escravos, porque ele não tem competência para isso, ele não tem legitimidade para isso. Agora o filho é da casa, o filho é da família. E, portanto, se o Filho libertar vocês, vocês serão, de fato, livres. E aqui nós temos essa questão muito importante, que ilumina a nossa cabeça nessa questão mais profunda, que o Senhor trata essa questão. Enquanto os judeus pensavam, enquanto filhos de Abraão eram pessoas livres, o Senhor está dizendo que isso era um pensamento errôneo que eles alimentavam, porque o próprio Abraão também era escravo. Abraão, assim como Moisés, como Davi, como todos os judeus, todos os sumos sacerdotes, levitas, todos que vieram antes, eram escravos, porque todos vêm de Adão, e Adão caiu, Adão e Eva caíram, e todos que nasceram de Adão e Eva nasceram já escravos. Paulo vai lamentar isso em Romanos 7, dizendo que ele foi vendido ao pecado. Eu fui vendido ao pecado. Portanto, sou escravo do pecado. Eu quero fazer o bem e não posso fazer o bem. Veja, Paulo lamenta isso em Romanos 7, é muito importante entendê-lo ali nessa mesma perspectiva. Então a humanidade aqui, pensando ali os judeus, agora nós aqui a humanidade toda em Adão foi vendida ao pecado e, portanto, nasce como escravo do pecado. Então a escravidão que domina toda a humanidade. E ninguém pode libertar a humanidade da escravidão a não ser o Filho de Deus. Então, nenhum escravo pode libertar outro escravo, nenhum líder religioso, nem dentro da realidade de Israel e nem fora de Israel. Então, nós não vamos encontrar, diz lá em Atos 4:12, que não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, através do qual nós podemos ser salvos. Então não existe um outro Salvador, um outro libertador. O único libertador é o Filho de Deus. Então ele disse: eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, único Filho gerado, libertar vocês, então
verdadeiramente. Não haverá dúvida quanto à liberdade de vocês. E essa libertação que ele vai trazer, enquanto libertador que é, porque é filho, é legítimo, tem competência para isso, se dará através de um ato único de si mesmo. Então ele não libertará esses escravos a partir da sua autoridade e assim emitir um decreto para que todos sejam livres. Também não instituirá um código moral, de lei, de ética, qualquer coisa assim, que através disso as pessoas serão livres. Não, ele vem para se dar a si mesmo como libertação. Então a libertação desses escravos se dará mediante o pagamento que será feito pelo próprio Senhor, dando-se a si mesmo como preço dessa libertação. Então o apóstolo Paulo vai construir essa visão nas suas cartas, e é muito interessante a maneira como ele vai trabalhar isso de um modo que a gente possa entender perfeitamente o que foi feito pelo Senhor Jesus em relação a essa nossa libertação. Ele vai dizer que o Senhor, para nos libertar, ele precisou vir até nós. Então não foi um ato do Senhor a partir do céu, do trono, para que a libertação acontecesse. Todo o planejamento dessa libertação aconteceu no céu, fora do tempo, fora do espaço. O mesmo Paulo vai dizer, antes da fundação do mundo. Então é um trabalho que seria realizado no futuro, quer dizer, na história, porque para Deus não tem futuro, não tem passado, Deus é um presente. Então na eternidade, no conselho de Deus, foi estabelecido a criação, a redenção e a preservação. E isso se manifestaria no tempo, se manifestaria na história. E só seria possível a execução desse ato libertador, entrando no tempo, entrando na história, para executar essa libertação. O escritor aos Hebreus vê isso, e ele diz isso lá no capítulo 10, quando o Senhor diz, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Para entrar no mundo, ele precisou de um corpo. E esse corpo foi preparado no ventre de uma mulher. Ele assume esse corpo, é um corpo humano. Paulo fala disso em Romanos 8:3, é o corpo semelhante ao corpo do pecado. Então ele nasce um ser humano, num corpo humano, tudo nele é humano, ele vive humanamente, nessa sua realidade humana, ele come, ele bebe, ele respira, ele dorme, ele cansa, nós vemos nos evangelhos as suas expressões, seus movimentos, seus sentimentos, suas dores, suas tristezas, seus momentos de indignação, é tudo humano. Então ele vive plenamente a humanidade que é minha, que é sua, que é de todos nós. Então não está ali um simulacro de humanidade. Não, ele está vivendo a realidade da humanidade. Ele é humano. Ele esvazia-se a si mesmo de todas as suas prerrogativas divinas, diz Paulo em Filipenses 2, e uma vez esvaziado dessas suas regalias todas, ele se faz homem, se faz humano, e nessa condição de humano, ele serve, ele vive para servir, ele se faz servo de Deus, no cumprimento daquilo que é o plano de Deus. Paulo, em Efésios 3:11, vai dizer que esse plano eterno
é que Jesus veio realizar no tempo ou na história. Então, uma vez achado na forma de homem, como ser humano, agora já no mercado de escravos, a palavra que Paulo usa é agorazo, entrar no mercado. Ele entrou nesse mercado, mas ele entrou na condição própria dos seres humanos. Ele não entrou como Deus, estalando o seu chicote divino, amedrontando, impondo. Ele entrou como homem, ele entrou como qualquer outro ser humano. E nessa sua condição de homem, porém sem pecado, ele pode agora libertar esses escravos. Ele pode pagar o preço exigido pela libertação desses escravos. Então, a salvação que você e eu, todos nós, temos, foi paga por um preço. Paulo diz um alto preço. E qual é o preço que ele vai pagar para nos libertar? É o preço de si mesmo. É dar a sua vida como preço, é morrer por nós, é a sua morte vicária. Então ele morre por você, por mim, por todos nós, para que nós fôssemos tirados do mercado de escravo. E a palavra que Paulo usa aí é lucro, né? Quer dizer, pagar o preço pleno, total, não deixar rabicho para ninguém pagar. Então não há complemento, ninguém precisa complementar o pagamento da sua libertação. Eu não preciso pagar nada pela minha liberdade ou pela minha salvação. Ele não deixou nenhuma prestação para nós. Eu não preciso agora de boas obras para completar o que ele fez. Eu não preciso de penitência para completar o que ele fez. Eu não preciso fazer coisa alguma, porque ele pagou o preço exigido. Ele pagou plenamente. Ele pagou o que foi solicitado. Então ele dá-se a si mesmo como preço da nossa redenção ou da nossa libertação. Sendo uma vez pago o preço exigido, nós estamos livres. Paulo diz, foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Vivam, portanto, esta liberdade. Então ele nos libertou para sermos livres. Livres do pecado, livres dessa escravidão na qual nós existíamos. Então agora você e eu não somos mais escravos, porque fomos comprados por um bom preço, e a nossa vida agora é vivida de uma maneira plena, nessa visão daquele que é o nosso libertador. E Paulo completa essa sua visão dizendo que ele não só entrou no mercado, não só pagou o preço exigido pelos escravos, mas também tirou, exagorazo, tirou para fora os comprados por ele. Portanto, ele esvaziou o mercado para que todos estivessem livres. Então, essa obra que o Senhor Jesus realizou é uma obra exclusiva dele. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Então, a nossa libertação é a libertação que Jesus Cristo nos deu. Notem isso, é muito importante. Liberdade que ele nos deu. Não é a liberdade conquistada por você, por mim. Não é a liberdade adquirida por você e por mim. É liberdade dada. Ele nos deu a liberdade. Nós ganhamos a liberdade. Nós recebemos de graça a liberdade. Por isso estamos livres. Somos livres. Agora a nossa vida está livre para vivermos segundo aquilo que é o propósito do nosso existir. Agora somos livres para olharmos para a nossa existência e fazermos dela aquilo que ela deve ser.
Agora nós estamos nesta condição de seguirmos, como eu disse no início, nesse crescimento, nesse progresso, nessa caminhada em direção à plenitude dessa realidade, como experiência em nossa vida. Então nós saímos primeiro de um estado de, a Bíblia vai chamar, e os estudiosos completam isso, dizendo, nós vamos sair de um estado de liberdade natural, em Adão antes da queda. Todos nós estávamos em Adão antes da queda. E antes da queda, Adão gozava dessa liberdade natural dada por Deus. Portanto, ele era um homem livre para responder a Deus e a vida e as coisas conforme o propósito do seu existir. Então nós temos ali Adão desfrutando dessa liberdade. Então a sua liberdade para olhar para o seu Criador e se relacionar com Ele. Isso não é essa não é uma relação natural, é uma relação sobrenatural. Adão só se relacionava com Deus sobrenaturalmente. Por que sobrenaturalmente? Porque era uma relação a partir de Deus e não dele. Ele não era capaz de se relacionar com Deus partindo de si mesmo, porque ele é humano e Deus é divino. O humano não pode chegar à altura do divino para se relacionar. O divino precisa vir e descer até o humano para que o humano possa então responder a ele. Então Deus desce, aleluia. É importante compreendermos Deus nesta grandeza. Como que Ele planeja as coisas de um modo que nos beneficia, de um modo que facilita para nós. Então Ele nos criou a sua imagem e semelhança com esse propósito de nos ter com Ele sempre. E para nos ter com Ele sempre, Ele vem até nós. Ele se chega a nós. Ele se nos dá nessa entrega plena todos os dias. E nós nos damos a Ele. Então Adão respondia a Deus. Mesmo depois, quando Deus cria a mulher, Adão e Eva, agora no jardim, antes da queda, respondem a Deus. Porque Deus possibilitou essa resposta. Então eles vivem essa liberdade. E ali eles não são escravos, porque eles não têm consciência do pecado. Alguns dizem eles são inocentes. Outros dizem eles são santos. Então eles vivem a santidade do jardim, eles vivem a inocência do jardim. Inocência aqui no sentido de não ter culpas. Não são culpados porque não pecaram. Então eles vivem essa relação com Deus de uma forma maravilhosa, gloriosa. Quando o tentador entra no jardim e sugere um crescimento antecipado, sugere que eles podem crescer e chegar ao nível dos deuses, Elohim ali, deuses. Nós muitas vezes dizemos o próprio Deus. E essa sugestão de ser iguais aos deuses chamou a atenção deles e eles, portanto, romperam com Deus. E ao romper com Deus, comendo da fruta, comendo da árvore do bem e do mal, eles tomam consciência, agora tomam consciência de que eles já não são mais como eram antes. De repente eles percebem neles mesmos que alguma coisa mudou. E aquilo que não era percebido neles é percebido agora. Descobrem que estão nus. Coisa que sempre estiveram, mas que não percebiam. Ou alguns preferem que eles eram vestidos de um corpo diferente, ou de uma vestimenta de luz, coisas assim. Não é o caso agora.
O fato é que eles tomam consciência de si. Mas quando eles tomam consciência de si, eles não conseguem mais responder àquela sabedoria sugerida pela serpente. É curioso que a gente vê Adão e Eva comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e estando ali do lado a árvore da vida, eles não corressem para a árvore da vida e comessem dela para que não morresse. Porque a árvore da vida lhes manteria vivos se caso comessem, mas isso não lhes passou pela mente. Então veja que a sabedoria sugerida parece que não foi alcançada. Mas quando eles caem e tomam consciência de si, eles não perdem essa faculdade chamada liberdade. Eles continuam sendo livres. E eles não perdem também a consciência, eles continuam tendo consciência. Mas agora essa sua liberdade e essa sua consciência vão enfrentar um grande problema, porque agora eles têm uma natureza pecaminosa. Não tem mais a natureza santa. Adão e Eva deixaram de ser inocentes, deixaram de ser santos. E, portanto, agora vivem aprisionados nessa natureza pecaminosa. Agora eles não podem não pecar. Agostinho vai dizer que nesse estado primeiro, antes da queda, eles cantavam, posso não pecar, posso não pecar. Quando eles caem, eles começam a cantar uma outra música. Não posso não pecar, não posso não pecar. E Agostinho vai acrescentar depois a redenção, e na redenção os cristãos vão cantar. Podemos, mas não devemos pecar. Aí já se discute essa última questão. Mas o fato é que eles não perderam a liberdade. E aqui, com todas as vênias possíveis, a gente vai discordar de João Calvino. João Calvino diz que eles perderam totalmente a liberdade. Que a partir da queda, tornou-se impossível para eles qualquer ato de bondade. Quer dizer, eles caíram e morreram, e portanto estão mortos, plenamente mortos. E, portanto, não tem como fazer nada nesse estado de morte. Mas o que nós vamos ver é que, mesmo depois da queda, eles continuaram fazendo coisas boas. Tanto é que Abel vai oferecer o sacrifício que agradou a Deus. Quando Caim oferece um sacrifício e não agrada a Deus, Deus diz a ele, se fizeres o bem, será aceito. Ele era capaz de fazer o bem, se o quisesse. E aí nós vamos vendo a história, chega até nós hoje, mas o Senhor Jesus, que para nós aqui vai ser mais importante, é que ele olha para os seus discípulos e diz, vocês são maus, não tem como negar isso. Agora vocês são maus, mas vocês sabem fazer coisas boas. Então o homem, mesmo na queda, no pecado, ele continua sendo livre, tem liberdade e ele pode fazer as coisas boas. Ele não pode servir a Deus, ele não é capaz de por si mesmo servir a Deus, se levantar e correr em direção a Deus. Mas ele é livre para atos bondosos. O Senhor Jesus conta a parábola do samaritano. O samaritano, quando viu o homem caído, ele para, interrompe a sua vida para atender o estranho. Quer dizer, ele é livre para fazer aquilo. Ele tomou a decisão que achou que era para ser tomada naquele momento. Bom, então essa liberdade da qual o Senhor está falando aqui, não é a liberdade primeira, a qual Adão e Eva tinham antes do pecado. Essa santidade e essa inocência. E essa liberdade que segue depois da queda, que chega até nós, também não é essa liberdade que o Senhor vai trazer para nós aqui na redenção. É a liberdade da nossa vida dentro daquilo que é o propósito primeiro da nossa existência, do plano eterno de Deus. A liberdade que nos levará à plenitude do nosso ser, à plenitude da nossa consciência,
para que tenhamos em nós a capacidade de agora sim respondermos a Deus plenamente aquilo que de nós é exigido. Então os judeus se equivocaram, achando que, sendo filhos de Abraão, não eram escravos. O Senhor diz: vocês são escravos, filhos de Abraão, que também era escravo, e portanto todos os filhos de Adão são escravos. Tirando de Israel, fora de Israel, as nações, os povos, a humanidade, escrava, porque todos provêm do mesmo homem, Adão e Eva, e portanto nós todos somos escravos. E nessa condição de escravidão não tínhamos como servir a Deus por nós mesmos. Estávamos condenados a esse estado adâmico de morte. Cristo nos liberta, Ele vem e se dá a si mesmo como preço de salvação e redenção para todos nós. Nós, agora libertos, assumimos uma posição, notem, mesmo ainda vivendo o estado adâmico, o estado pecaminoso, mas agora gozamos de uma posição. Nós estamos em Cristo, libertos em Cristo, vivemos em Cristo. Então a nossa posição agora diante de Deus não é mais a posição anterior de escravo, mas de livres, porque estamos em Cristo. E dentro desse movimento agora pelo Espírito Santo trabalhando em nós, é que nós vamos crescer até a maturidade de Cristo, ou padrão, como diz Paulo. Então quando o Senhor Jesus diz aqui: se o Filho, pois, os libertar, vocês judeus, vocês brasileiros, vocês seres humanos, entendam isso. Só há um que pode libertar vocês. Sou eu, o Filho único gerado de Deus. E eu estou aqui para exatamente fazer isso, independentemente de qualquer pensamento ou sentimento de vocês. Eu vim para isso. Eu estou aqui para isso. Para isto vim, disse ele. Para isto vim. Não vim para outro motivo, por uma outra razão. Eu vim aqui com a única razão de libertar essa humanidade escrava. E ele fez isso, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, está lá agora intercedendo por todos nós. E em breve ele voltará, e quando ele voltar, assumirá o reino que lhe é próprio, e neste reino nós viveremos essa liberdade plena, para a glória dele, para o bem de todos nós. Então esse movimento todo está posto diante de nós pelo próprio Senhor Jesus. Se compreendermos isso, compreenderemos o que é ser escravo, por que ser escravo, o que é liberdade, como ser livre e quando essa liberdade plena se manifestará em nós. Se nós entendermos isso, seremos bem-aventurados na nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de qualquer situação que possa nos inibir nesse nosso relacionamento com Deus, porque agora podemos nos relacionar livremente com Ele, em um nome santo e bom de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.